Atenção! O conteúdo deste vídeo é de caráter religioso e sem fins lucrativos. Portanto, se você quiser prosseguir e continuar assistindo, será por sua total responsabilidade, cabendo sua análise crítica individual sobre o assunto. O bestianismo é um movimento espiritual cujo o objetivo é a livre divulgação da doutrina bestiana, que acredita na volta de Jesus como besta, ou seja, fora de Cristo, com a finalidade de cumprir as profecias relacionadas ao fim dos tempos. Portanto, se você se posiciona contra o fim ou quer impedir o apocalipse, vai reclamar com o autor das profecias, que é Deus, e não comigo. Pois o que ele disse deve se cumprir, esteja você gostando ou não gostando. A liberdade de expressão e de crença estão garantidas de acordo com a Constituição Federal de 1988, no artigo 5º em seus incisos 4º, 6º e 9º. O tema de hoje será sobre o perfil do anticristo. O termo antilei ou antinomiano significa três coisas: contra a lei, oposição à lei e fora da lei. Se refere à pessoa de Cristo. O termo anticristo significa três coisas: contra Cristo, oposição a Cristo e fora de Cristo. Se refere à pessoa da besta. Para que você entenda melhor o profundo significado por trás desse termo, vou ilustrar em um simples exemplo. Imagine uma avenida de duas vias. Quando um carro está indo em uma direção, o outro carro na outra via está indo como? Na contramão, na direção oposta do outro carro. Portanto, uma pessoa que está indo em direção a Cristo está indo em contramão com a lei. E uma pessoa que está indo em direção à besta está indo em contramão com Cristo. A vinda do anticristo foi profetizado por 4 pessoas, das quais são o profeta Daniel, Jesus Cristo, o apóstolo Paulo e João de Pátimos. É preciso separar o anticristo idealizado pelos cristãos do anticristo como ele realmente vai ser. O anticristo idealizado é um homem rico, bem-sucedido, muito inteligente, lindo de aparência, possui carisma para encantar as pessoas. Veio da elite, nasceu em berço de ouro, é um adulto entre 30 e 40 anos, formado e pós-graduado. Será o Messias dos judeus que eles esperam vir. Vai fingir ser o que não é, para depois ser descoberto. O anticristo da realidade é um homem pobre, mal resolvido, só sabe o que é necessário, feio de aparência, possui dificuldade para se comunicar com as pessoas, veio do povo, nasceu em berço de madeira, é um jovem de 26 anos, só tem o ensino médio completo. Será o Messias dos samaritanos, que será rejeitado pelos cristãos e também pelos judeus. Vai assumir abertamente ser quem ele é, porque não tem nada a esconder. Passagens bíblicas que reforçam essa ideia.
Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Agora, em Salmos, capítulo 41 e versículo 9, está escrito: Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Como vemos em Gênesis, o homem levanta o calcanhar contra a serpente. No caso dos Salmos, se refere a uma indireta à questão da Santa Ceia, que o Judas, um dos discípulos de Cristo, que trai Cristo. Então, nesse caso, reforça a ideia de que o Messias tem ligação com a serpente, visto que um dos seus discípulos levanta o calcanhar contra ele, né? E aí vemos em Gênesis capítulo 25, versículo de 23 ao 26. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e de todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram seu nome de Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. Ou seja, Jacó já veio agarrado na perna do Esaú. Por que ele veio exatamente agarrado no calcanhar? Porque Jacó representa a simbologia da serpente, né? Porque a serpente ela ataca o calcanhar e o homem ele pisa na cabeça da serpente, né? E em Gênesis capítulo 25, do 27 ao 34. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem, perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozeram um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, para que me sirva a primogenitura. Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. E aqui vemos a simbologia, né, que Isaac ele simpatiza mais com Esaú e a Rebeca simpatiza mais com Jacó, né? Porque o homem ele está ligado aos mistérios exteriores. Por isso que Esaú é uma pessoa caçadora, é uma pessoa que está mais para fora, entendeu? Que ele vai à caça, entendeu? Ele está mais ligado às questões exteriores, entendeu? Ele vai para fora. Enquanto que Jacó, ele está mais ligado à interioridade, por isso que a Rebeca se afina com ele, porque está ligado às questões, aos mistérios femininos, aos mistérios ocultos, interiores. Por isso que Jacó é um homem mais reservado, é um homem que habita em tendas, é um homem mais interior, enquanto que Esaú é um homem mais exterior, que vai à caça, que vai para fora, enquanto Jacó é mais para dentro, é mais interno. E a questão
do pacto que eles fizeram, né, do acordo, que eles fizeram uma troca, né, porque Esaú estava morrendo de fome e preferiu abrir mão da primogenitura dele, que é algo tão importante, né, que é algo que valeria por tanto tempo, a troco de um guisado de lentilha que tipo era para saciar a fome de imediato. Então ele trocou algo que valia por muito tempo por algo temporário. O que muitos hoje que negam a Cristo, né, poderiam abrir mão de suas almas, vender as suas almas ao diabo em troca de um sucesso temporário, vender a sua alma, que é importante para Deus, porque Deus comprou, né, na cruz, o Cristo morreu, resgatou sua alma, e você vai lá, nega o sacrifício dele, vende sua alma ao diabo, e a troco do quê? A troco de sucesso, de fama, de um poder temporário que em troca, né, você perde a sua salvação, que é algo eterno, que é algo para sempre, que é algo que vai durar por muito tempo, a troco do quê? De um benefício passageiro que só vai durar até essa vida, entendeu? Então, tipo, foi a mesma coisa quando Esaú fez o acordo com Jacó. Por isso que, mais uma vez, ressaltando a questão que Jacó representa a serpente. Por isso que eu falo, todas as bênçãos que Jacó recebeu, ele recebeu porque não era dele, é porque ele tomou de Esaú, porque Esaú deu para ele o poder. E sobre aquilo que eu falei da ligação do Messias com a serpente, na gematria, que é a numerologia judaica, onde cada letra do alfabeto hebraico possui um valor numérico. As palavras Messias e serpente possuem o mesmo valor. E quando palavras diferentes possuem o mesmo valor, significa que eles têm uma ligação um com o outro. Mas também vemos isso em algumas passagens da Bíblia, a saber, em Números, capítulo 21, versículo de 6 a 9, quando o Senhor ordena a Moisés que faça uma serpente de metal pendurada numa haste, para que o povo que foi picado pela serpente olhasse para a imagem e ficasse curado. E da mesma forma, em João, capítulo 3, versículo 14 e 15, está escrito a comparação entre a serpente que Moisés levantou no deserto com o Cristo pendurado na cruz, para aqueles que foram infectados pelo pecado, que crerem nele, tenham a vida eterna. Na mitologia grega, temos o bastão de Asclépio ou Esculápio, tanto faz, que é a mesma representação de uma serpente enroscada em um cetro ou madeiro, e hoje é conhecido como símbolo da medicina. Provavelmente você já viu isso em algum lugar, numa estampa na frente do carro de ambulância, ou algum enfermeiro vestindo no avental ter esse símbolo da serpente com o cetro no meio, né? O cifrão, que embora seu simbolismo esteja ligado ao dinheiro, o formato dela também é semelhante, sendo um S representando a serpente e o traço no meio representando o cetro ou uma haste. E em Mateus capítulo 26, versículo de 20 ao 24, e chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E, comendo eles, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo, disse: O que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E em Daniel capítulo 11, versículo 21 ao 24, depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha andado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano.
e com os braços de uma inundação serão varridos diante dele, e serão quebrantados, como também o príncipe da aliança. E depois do concerto com ele, usará de engano, e subirá, e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram os seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos e os bens, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Aí, mais uma vez, em Daniel, capítulo 11, versículo 31 a 39, vemos escrito: E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. E aos violadores da aliança, ele com lisonjas as perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo por muitos dias. E caindo eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até ao fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito, e não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobretudo se engrandecerá. Mas em seu lugar honrará a um Deus das forças, e a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Com auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. Isso em Daniel, capítulo 11, versículo 31 ao 39. Bom, eu não gosto de ter que ficar falando coisas que já estão prescritas na Bíblia. Então não tem necessidade de eu ficar repetindo o que já está escrito, porque as pessoas já vão perceber que o que está acontecendo já foi escrito na Bíblia. Então eu tenho que falar coisa que não está lá, entendeu? Eu vim para trazer novidade, não para ficar repetindo o que os outros já sabem, né? Então, né, conforme em Daniel a gente pode ver que depois que esse homem vil aparece, ele começa, ele tinha feito uma aliança, né? E na metade da semana ele vai romper essa aliança. Só que tipo, tem que entender o contexto, né? Jesus como Cristo, 3 anos e meio. Jesus como besta na sua volta, né? Mais 3 anos e meio, fechando aí, totalizando 7 anos. Então, com Cristo começou a falsa paz. Por quê? Porque os judeus não reconheceram ele como Messias na sua vinda. E da mesma forma, na volta, quando ele voltar como besta, os cristãos não vão reconhecer Jesus como sendo o Messias que voltou, né? Porque eles esperavam que ele ainda estivesse no Cristo e não fora dele, né? Porque agora o Cristo que for vir não vai ser mais Jesus, vai ser Jeová, vai ser outra pessoa dentro daquele corpo. Entendeu? Então, tipo, a aliança que ele fez com Israel no tempo que era Cristo, na metade da semana vai ser rompida. Por quê? Porque quando ele voltar como besta, vai ser guerra para todo lado, entendeu? Então ele já não vai ser mais aquela pessoa de antes, boazinha, entendeu? É guerra, entendeu? Ele foi uma pessoa pacífica quando era Cristo.
Agora, quando vim como besta, é guerrilheiro, entendeu? Então é outra parada, é outro nível. Então, falei errado o termo, é guerreiro. Mas você entendeu o que eu quis dizer, é mais no sentido do contraste, né? Que Cristo é o mensageiro da paz, pacífico, pacifista, e enquanto a besta é o mensageiro da guerra, guerreiro, aquele que faz guerra, entendeu? Enquanto que o outro traz a paz. Que nem está escrito em João capítulo 16, 12, né? Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então, tipo, Jesus como Cristo disse o que o pessoal podia suportar, né? Mas e quando voltar como besta? Será que vão suportar ouvir ele? Não vão suportar. Aí que o pessoal vai surtar mesmo com a palavra dele. É, porque parece que quem fala em línguas estranhas tem mais respeito, né? Ah, fala umas coisas que ninguém entende. Ah, kandalabashuri, kandalas rolalamachaia. Entendeu? Fala umas coisas que, tipo, não edifica, não agrega em nada, porque se não tiver quem traduza, né, é em vão. Ficar falando coisas aleatórias que ninguém entende, né, não serve para nada. Agora chega alguém e fala numa linguagem diferenciada, que ninguém nunca ouviu falar assim, falar desse jeito, entendeu? Aí, esse cara é estranho. Ah, esse cara é esquisito, fala umas coisas aí, deve ser um endemoniado, deve estar louco. Leva ele pro hospício. É isso que vão pensar da besta, né? Porque, tipo, falar umas coisas absurdas aí que vai ser difícil da pessoa engolir, entendeu? Porque ninguém vai suportar a via, como eu falei. É, porque se Jesus pensou que, não vou falar agora porque vós não podeis suportar, nessa época, né? Porque o que eu tenho para falar é no momento, é no tempo devido, porque aquela época não estava pronta para ouvir o que ele tinha para falar. Então tá, vamos deixar o tempo passar para ver se a humanidade evolui o suficiente, né? Com as tecnologias e tudo, para poder adquirir o discernimento pleno para entender essas coisas que naquele momento eu não podia falar por falta de estrutura, enfim. Ou padrão de pensamento da época não condizia com as coisas que eu ainda tinha para dizer, porque era em relação ao futuro que ainda ia acontecer, entendeu? Então, tipo, por não ser para aquele momento, né? Então, tipo, que adianta eu falar agora de algo, de coisas que ainda vai acontecer lá para frente? Então, vamos deixar o tempo passar para ver se mais para frente entende. Aí pior, né? Aí você pensa que a criança amadureceu, os adultos de hoje tá mais criança ainda que antes. Barrabás estava livre, mas foi preso. Poderá estar livre de novo, por ocasião da crucificação de Cristo. Cristo estava na terra, mas subiu aos céus. Poderá voltar à terra de novo, por ocasião da queimação da besta. A relação que a primeira morte e a segunda morte têm com os dois cartões usados no jogo de futebol. Os cartões são usados para quando um jogador comete alguma transgressão das regras de um jogo, sendo mais conhecido como cometer uma falta. O cartão amarelo é para o jogador que cometeu infrações leves. Ele recebe uma advertência, mas continua jogando. O cartão vermelho é para o jogador que cometeu infrações graves. Ele é expulso do jogo. Cristo recebeu a primeira morte, a punição do cartão amarelo, pelo árbitro, primeiro juiz, chamado de diabo, que representa Jeová. Acusações dos judeus. O sábado é para descanso. Chegou Cristo e curou no sábado, porque no sábado não podia trabalhar, né? E Cristo estava trabalhando, entre aspas. Só Deus pode perdoar pecados, mas os homens não. Chegou Cristo e perdoou, porque Cristo é a encarnação de Deus, ou seja, Deus em forma humana. Então, tipo, como é que Deus vem em forma de homem e perdoa? Então, tipo, para eles que não reconheciam que era Deus ali, eles não reconheciam a divindade de Cristo, então, tipo, achava que era o homem que estava perdoando, e não era, era o próprio Deus que estava perdoando, ainda que em forma humana, né? Mas era Deus.
A besta recebeu a segunda morte, a punição do cartão vermelho, pelo árbitro, segundo juiz, chamado de Cristo II, que representa o Filho de Jeová. Acusações dos cristãos. Proferiu ofensas contra Deus, mas esquecem que ele estava defendendo outro Deus e não esse. Ou seja, não é simplesmente ser contra Deus e não defender Deus nenhum. O cara estava defendendo o outro Deus, que é o Deus verdadeiro, e acusando esse Deus de ser o falso. Então não é simplesmente ser contra Deus e não defender Deus nenhum. Está defendendo outro Deus como sendo o verdadeiro. Matava pessoas em nome de Deus, mas esquecem que é para a salvação do espírito, pois não conseguem enxergar na morte como livramento de algo pior que ainda está por vir. Porque se a gente entende que esse universo não é o nosso lugar, a única forma de nascer para o outro é morrendo. Não tem como. Se a gente não existe no universo do verdadeiro Criador que criou para nós viver e nós não tá lá, então, tipo, se nós tá aqui, nós tem que morrer para ir para lá, né? Então não tem como ir para lá estando vivo aqui. A gente tem que morrer aqui para nascer lá. Entendeu? Então não tem como. Então, tipo, por mais que as pessoas enxerguem a morte como algo ruim, tem que entender o contexto. Ó, se eu entendo que existe outro universo além desse, que eu tenho que morrer aqui para nascer lá, então a morte é válida. Quando eu acredito que existe outro universo além desse e outro Deus além desse, e que a vida lá fora é verdadeira, e que essa vida que eu vivo é falsa, que é uma mentira, entendeu? Então, tipo, tem que ter essa consciência, porque não tendo essa consciência, a pessoa vai achar, tá sendo contra a vida, entendeu? Aquelas coisas todas. Então, tipo, tem que entender o sentido para qual está sendo direcionado isso. Não é simplesmente matar por matar. Tem um motivo maior por trás, né? De todas essas coisas estarem acontecendo. E condenação segunda morte, punição de Cristo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no fogo, no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será lançada no lago que arde com fogo e enxofre. O que é a segunda morte? Que está escrito em Apocalipse 21, versículo 8. É que eu já pulei aqui direto e, tipo, o primeiro versículo era referente ao capítulo 20 de Apocalipse, e esse que eu falei no final era referente ao capítulo 21. E, tipo, porque a besta, ela vai representar exatamente todos os ímpios, né? Todos aqueles que seriam dignos de irem pro lago de fogo do inferno, aqueles que seriam condenados mesmo à segunda morte. Então, tipo, o que eu vejo é que os transgressores da lei, que tinham tudo para ser crucificado, imagina, crucificar um monte de gente, aí Deus viu, para que crucificar um monte de gente? Vamos crucificar uma pessoa só em lugar de todos. Cristo fez isso. Ele morreu em lugar de muitos. Ou seja, em lugar dos transgressores da lei, ele assumiu a culpa e absolveu a culpa que era dos outros, né? Ou seja, os que mereciam ir para a cruz foram salvos, e ele que não merecia foi para a cruz e morreu por nós. E da mesma forma vai se repetir com a besta, mas com relação aos transgressores de Cristo. Ou seja, quem não aceitou a lei foi salvo por Cristo, e quem aceitou Cristo vai ser salvo pela besta, né, no caso. Que a besta vem para salvar os transgressores de Cristo, que é os ímpios, né, aqueles que são merecedores do lago de fogo. Então, no lugar de muitos, né, em vez de jogar todo mundo no inferno, concentra tudo isso numa pessoa só. Uma pessoa só morre no lugar de muitas e acaba consumando, quer dizer, de qualquer forma alguém vai ter que acabar pagando por essa morte, né? A questão é que houve uma redução de várias pessoas para a pessoa de Cristo com relação à punição da lei, que seria a crucificação. E aí, com relação à segunda morte, né, de várias pessoas que iriam para o inferno, foi reduzida para a pessoa da besta, porque a besta é a representação dessas pessoas.
E aí ele foi jogado no lago de fogo para consumar a morte delas nele. Entendeu? Uma pessoa que morre no lugar de muitas. Isso se aplica a Cristo e se aplica à besta, tanto na primeira morte quanto na segunda morte. Mas a segunda morte é só para quem precisa mesmo, porque tipo, quem aceitou Cristo não precisa da besta, então não tem sentido a pessoa adorar a besta, aceitar a besta, se a pessoa já aceitou Cristo. Então a pessoa que já aceitou Cristo já está livre da segunda morte, mas a pessoa que rejeita, que nega Cristo, essa pessoa não está isenta da segunda morte. Aí sim a necessidade de aceitar a besta. A besta seria uma segunda chance para aqueles que negaram a Cristo. Mas quem aceitou Cristo não precisou da besta. Bem, porque a reação dos judeus, né, ao verem Jesus curando no sábado, é que, tipo, no sábado não se pode trabalhar, tem que tirar o dia para descanso, não fazer nada, absolutamente nada. E aí vê ele curando, pô, não pode isso, tá transgredindo a lei. Tem que guardar o sábado. Aí vai que nem aquela parte que está escrito lá em João 5, versículo 17, que meu pai trabalha e eu também continuo trabalhando, entendeu? Então, tipo, para eles ele estava transgredindo o sábado, né? Uma dos mandamentos da lei. E aí, tipo, o que vai pensar de Jesus Júnior besta? Vai pensar o quê? Os dois mandamentos de Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Primeiro, que a besta vai falar mal de Deus, vai falar blasfêmia, um monte de coisa ruim. Então, tipo, como é que essa pessoa tá amando Deus? E aí, tipo, amar o próximo. O cara sai matando todo mundo, perseguindo quem não adora ele. Então, tipo, como é que essa pessoa tá amando? Então, é exatamente a contradição. E lembrando que Cristo não veio para abolir a lei, exatamente para cumprir. E da mesma forma a besta, que a besta ela vem para cumprir o Cristo, entendeu? Então entenda, Cristo antinomiano, anti-lei, e besta anticristiano, anticristo. Por quê? Porque Jeová fora da lei é Jesus Cristo e Jesus fora de Cristo é Jesus Júnior besta. Agora só para encerrar com essa frase aqui. Hoje Davi derruba o Golias, mas amanhã Moloque joga a criança no fogo. O que eu quero dizer com essa frase? Que a alegria da besta em vencer o diabo acaba quando ele voltar como Cristo e lançar a besta no fogo. E outra coisa que é bom deixar claro é que, tipo, tem o verdadeiro Cristo e os falsos cristos. E tem o verdadeiro anticristo e os falsos anticristos. Porque entenda o termo falso Cristo é alguém que imita Cristo, mas não é Cristo. E o anticristo é um opositor a Cristo. Imitador é o falso. Anti é opositor. Entendeu? Então entenda o significado correto dos termos. Entendeu? Porque, tipo, o verdadeiro Cristo nós sabemos que é Jesus Cristo, embora na volta vai vir como Jeová Cristo, que vai ser outro espírito que vai estar ali dentro do corpo do crucificado, né? Embora seja o mesmo corpo, foi usado por dois espíritos diferentes, na primeira vinda por Jesus e na segunda vinda por Jeová, ou por Lúcifer, como preferir, porque depende aí conforme você vai acompanhando os vídeos aí, você vai entendendo o significado dos termos aí. Mas, tipo, os falsos cristos é aqueles pessoal que é pecador, né? Como todo mundo, e fica se passando aí por Cristo e não é. Porque você sabe que não é, porque só um Cristo existe, que é a encarnação de Deus, que passou pela morte e ressuscitou. Só um voltou dos mortos, nenhum outro voltou dos mortos. Todos eles aí, quando morrer, nunca mais vai subir. Entendeu? Então, tipo, esses daí não são Deus. Entenda, Cristo é a encarnação de Deus, é o próprio Deus em forma humana. Entendeu? Então esses caras aí é tudo pecador, não dê valor a eles. Entendeu? Os falsos cristos não serão o verdadeiro Cristo.
Agora, com relação ao anticristo, é opositor a Cristo. Então, tipo, não é alguém querendo ser o que não é. É justamente alguém que se opõe. Mas aí que tá, entenda o motivo de se opor. Porque, como eu te falei, Jesus veio como Cristo, dentro de Cristo, atuou diretamente de forma humana. E agora em espírito, saiu de Cristo, está procurando um outro corpo para consumar sua segunda morte, para pousar o seu espírito em cima da besta, para que Cristo venha e mate a besta. Ou seja, Jesus morreu dentro de Cristo na primeira vinda, e quando ele voltar, vai morrer fora de Cristo, porque Cristo vai matar ele e jogar ele no fogo. Olha que engraçado isso, morrer dentro, crucificado, e morrer fora, sendo jogado pelo próprio Cristo no fogo. Mano, muito engraçado isso. Mas é os propósitos de Deus, né? Então, tipo, entenda: anti-opositor, falso Cristo imitador. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e aperte o sininho para receber notificações dos novos vídeos que serão lançados neste canal. E se inscreva também. Siga nas redes sociais @bem-vindos ao fim.